Senhor amado, nos ilumina, abra os nossos corações, Senhor amado, e os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos fixar, Senhor, e venhamos a praticar também, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor, meu Pai. Ilumina o nosso professor e que somente a Tua palavra venha a ser ensinada neste local, é o que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos a paz do Senhor para todos. Estamos na nossa terceira aula da matéria de angelologia do curso médio em teologia do curso Bereia. Então, nós vamos continuar nossa matéria. Estamos na página de número 13. Vamos dar continuidade a esse assunto. Assunto esse um pouco difícil de ser abordado. Falar do reino espiritual não é fácil. Temos algumas referências bíblicas a respeito do assunto, mas muita coisa fica vaga em relação aos argumentos que poderíamos tratar em relação tanto a anjos como aos demônios, barra espíritos caídos ou anjos caídos, apesar de na própria apostila dos irmãos estudaram há um certo tipo de pensamento dessa diferença entre anjos e espíritos caídos ou demônios, que nós vamos, no decurso da lição, vamos tentar chegar lá hoje. Estamos aqui na página 13, sobre a causa da queda de Lúcifer, ou deste anjo que, como eu já disse para os irmãos, não sabemos qual o nome ele tinha na eternidade com Deus. E dentro dos versículos que nós lemos, baseado em Isaías e Ezequiel, o pastor vai nos mostrar que esse anjo ele desenvolveu em si uma paixão por si mesmo e que pouco a pouco ele se deixou que isso mudasse dentro dele e talvez naquele afago de ser o centro do universo, tirando o que era próprio somente de Deus. É como aquela personagem das mitologia grega, dos pensamentos grego, que ilustra isso bastante, Narciso, que apaixonou com ele mesmo ao ver a sua imagem refletindo na água. E a lição que sempre eles tiram com isso é que ele apaixonou tanto que ele tentou abraçar a imagem e morreu afogado por não saber nadar. E da mesma maneira acontece com os soberbos, aqueles que amam a si mesmo. E o apóstolo Paulo ele fala isso em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. E isso é que um inimigo das nossas almas tenta fazer brotar dentro de nós. Este desejo de nos apreciar bastante a ponto de esquecermos da glória de Deus. Então, o que o pastor mostra aqui que a causa principal dele, baseado nos textos de Ezequiel e no texto de Isaías, é o desejo de ele ser independente de Deus e ser, podemos resumir na palavra soberba. Ele tirou o foco de Deus e colocou nele mesmo. É claro que se o texto de Ezequiel aplica-se a esse anjo caído, tem uma passagem lá que é tão interessante que fala que ele era o sinete da perfeição. Se os irmãos pegarem essa palavra, vocês vão ver que parece que ele era o aferidor de todas as medidas do que era perfeito, se o texto aplica a ele. Então, mostra que é, era perfeito na sua forma de ser, na maneira que Deus o criou. E não sabemos a quem defende que isso foi a causa dele ter se ensoberbecido. Existem muitas especulações, muitos livros fantasiosos, como alguns livros de Ellen Goldwhite, que muitos livros hoje surgiram disso, e até o Dr. Rodrigo Silva defende isso, que o diabo era muito perfeito
Existe um pastor da igreja quadrangular que, uma certa feita, ele estava defendendo que o diabo ele violentou Eva e que quando Adão foi possuir Eva, Eva já estava violentada. E ele fala que o, o diabo era uma serpente musculosa com pernas e tudo e andava ereto e ele seduziu Eva e a deflorou. Então, isso é para desenvolver os níveis de ensinamento. E a Ellen Goldwhite ensina, ela não ensina nesse sentido, mas ela ensina que ele era uma serpente também, que tinha pernas e que ele era feito de ouro. Isso está naquele livro Grande Conflito da Ellen White. E isso é defendido pelo Rodrigo Silva e muitos outros, Leandro Quadro, que é pastores da igreja Adventista Sétimo Dia, e isso tem entrado dentro das igrejas evangélicas, como eu disse os irmãos, uma igreja conceituada, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, um dos pastores regionais do campo do Ministério Quadrangular, que tinha cerca de mais de 50 igrejas à sua responsabilidade, pregando isso no púlpito, em falar que esse tipo de coisa. Então, não tem a ver com a sua aparência. Eu creio que todos os anjos são criados de uma maneira magnífica. Nós não podemos tirar isso. O Salmo fala que nós somos criados menores do que os anjos, claro, porque nós morremos, recebemos a eternidade, mas após o pecado nós morremos. E os anjos não morrem por não ter um corpo físico. Os que caíram eles terão a sua condenação eterna, mas fisicamente eles não morrem. Mas uma coisa eu particularmente acredito que todos os anjos são criados da maneira mais perfeita e mais bela possível, porque Deus não cria nada imperfeito. E o fato dos textos falarem a respeito dele ser o sinete da perfeição, isso, mesmo se for aplicado ao diabo, não estava falando que ele poderia ser mais belo do que os demais anjos, mas simplesmente pelo fato dele se destacar talvez em alguma coisa. E o que o pastor mostra é que a causa da queda dele é simplesmente o orgulho, é o amar a si próprio ao invés de olhar para aquele que é o Criador. Temos que, como eu disse para os irmãos, entender que essa vontade do diabo de querer ser igual a Deus não tem a ver com a semelhança de Deus, porque ele era criatura e dotado de inteligência a ponto de saber que ele nunca poderia ser igual a Deus. O pastor vai colocar aqui, Lúcio foi corrompido por ambição pessoal. Cá no finalzinho, nós já falamos a respeito desse orgulho, desse desejo que nós temos um pouco de falta de conhecimento do assunto, da tal ambição que ele teve, se é simplesmente esse desejo de ser independente de Deus. E o pastor mostra que essa paixão pela autoexaltação e ambição, ela é desvairada, ela tem levado muitos homens e mulheres a andarem segundo os próprios desejos e os levam a ter um fim semelhante ao de Lúcifer. Ou seja, o que ele projetou para ele e teve o seu fim trágico, ele tenta projetar em nós, que somos a coroa da criação de Deus. Mesmo depois de caído, o Senhor reconquistou para nós a sua imagem através de Cristo, e o diabo tenta destruir isso nos homens e mulheres de Deus. E não são poucos os que entram por este caminho de orgulho, de soberba, de independência de Deus, de agir por conta própria, e acabam tendo um fim, como o pastor coloca aqui, semelhante ao dele. Parecem que ainda são homens e mulheres de Deus, mas se encontram vazios, como se houvesse trevas dentro deles. Alguns realmente têm trevas dentro, simplesmente eles têm as suas igrejas, talvez numerosas, mas a realidade é que não há Deus ali. E se os irmãos observar, nós temos igrejas apresentadas na Bíblia, no livro do Apocalipse, que umas estavam quase toda morta, outras diziam ser igreja, mas era sinagoga do diabo, outra não tinha Jesus dentro dela e funcionava. Ela, inclusive, ela era muito ortodoxa. Se os irmãos observar,
a igreja de Laodiceia não teve repreensão de Deus em questão doutrinária, como as demais igrejas, com exceção de Filadélfia e Esmirna. As outras quatro igrejas teve repreensão doutrinária. Uma suportava doutrinas de Balaão, outra suportava doutrinas e até mesmo que no início começou como um pensamento dos nicolaítas, depois virou doutrina de Balaão, e ainda outra igreja que tinha uma mulher que se dizia ser profetisa, ela mandava na igreja. E daí por diante, nós vemos que as igrejas tinham problemas ortodoxos, a igreja de Laodiceia não tinha, mas era uma igreja que não tinha Jesus dentro. E tudo isso, se você pegar o contexto da igreja de Laodiceia, você vai ver que é a soberba. Eles diziam assim: ricos somos e estamos enriquecidos. Ou seja, nós somos ricos e não precisamos de nada, não temos falta de coisa alguma. E se nós não temos falta de coisa alguma, muito menos de Jesus. Então, quando homens e mulheres entram por esse caminho, o que resta é eles começarem a agir pela sua própria força, pelos seus próprios desejos, por aquilo que ele acha que deve fazer, tudo se torna mecânico, não tem direção do Espírito de Deus. O pastor mostra a rebelião de Lúcifer. Aqui os irmãos observar, o comentarista vai mostrar de forma que ele acha que pode ter ocorrido na mente do diabo, não está escrito isso na Bíblia, mas eu gostaria simplesmente de pegar a palavra rebelião. Rebelião, se nós formos olhar, rebelião quer dizer um resultado de uma insatisfação com quem está acima, com a liderança, e uma arrogância de se achar melhor. É claro que, no ponto de vista de um anjo, nós, criado, nós não podemos utilizar no mesmo sentido que nós iríamos utilizar para nós. Por exemplo, quando um obreiro ele não quer submeter a sua liderança e ele é insatisfeito com ela e causa rebelião, é porque ele se acha melhor. Seja contra o pastor, contra um grupo da igreja, ele se acha melhor do que quem está na liderança. E a verdade é que não importa quem está na liderança, se foi Deus que colocou, tem que ser respeitado. E se foi o homem que pôs por algum motivo, vai chegar um momento que ele vai sair. Então não há necessidade de rebelião contra a vida de ninguém. Mas no caso aqui, irmãos, a insatisfação, podemos dizer que essa rebelião do diabo era simplesmente o interesse, talvez a insatisfação de estar subalterno a alguém e querer ser independente, como eu já disse. Nós não podemos pegar essa rebelião como uma rebelião humana, que cria-se montim e tais coisas. Cá embaixo, aqui a base para o sucesso de Lúcifer também, o comentarista vai mostrar aqui que talvez o que levou ele à queda foi ele observar tanto como ele era, mas aqui apenas suposições, e ter sido a obra mais perfeita do Criador também é suposição, nós não sabemos se ele é a obra mais perfeita, como alguns alegam, e levou ele a isso. Mas o pastor vai mostrar sobre a sedução dos anjos. E ele mostra como Lúcifer conseguiu seduzir os anjos que o seguiram. Eu confesso aos irmãos que, biblicamente, não tem uma resposta para isso. Como ele conseguiu, o que foi falado, o que foi feito. Nós não podemos ir além do que a Bíblia fala. Onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido. As demais coisas todas são especulações, exageros e até mesmo coisas que não satisfazem. O pastor coloca aqui de maneira simples, mas é mais satisfatório do que muitos outros argumentos. O que ele mostra é que possivelmente os anjos, por serem inteligentes, chegaram à conclusão que eles não morrem, e por eles não morrer, eles não seriam destruídos. Então é como se eles pensassem: nós não temos nada a perder, nós podemos fazer. Se desse certo, eles estavam no lucro. Mas nós não podemos pensar que eles pensaram que iria dar certo, porque eles estavam tratando com o Criador de todas as coisas. É uma coisa que qualquer de nós que conhecemos a Deus dentro das Escrituras, o tanto que ele se revelou na Escritura, tentarmos rebelar contra Deus e desafiar a Deus. Então, nós sabemos que nós perderíamos simplesmente com um estralar de dedo. E no caso dos anjos, nós não sabemos qual é o que o diabo fez ou o que esse anjo maioral fez para seduzir esses demais anjos para que eles o acompanhassem
nessa rebelião. Aí, na outra página, o pastor vai colocar a pergunta se o diabo ele era um regente de coro no céu ou ele era um regente de coral. A resposta já colocou muito claro que não, porque essa é a resposta que é dada dentro de muitas igrejas, dentro de muitos, na vida de muitos teólogos, principalmente defendido dentro da Assembleia de Deus, que o diabo era regente de coral, e eu não sei. Por ele reger um coral, aquele povo que era do coral dele, ele conseguiu levar com ele, que alguns falam que era um terço dos anjos, então ele levou todo o coral, ou era uma parte dos anjos, só um terço que foi. Então, alguma parte do coral ficou. Mas não. Só um momento, João. Não há nada na Bíblia que fala disso, como eu já disse. Quando a Bíblia fala das ordens dos tamborins, estava sobre o rei de Tiro, mostrava que ele simplesmente cantava músicas ao obter vitória. Agora, nada a ver de aplicação isso à pessoa de Lúcifer. Há quem exagera, fala que Lúcifer, ao andar, saía som dele. Esses dias para trás, eu ouvi um irmão dizer que o diabo tinha debaixo das suas asas instrumentos. Então, são especulações. Nós não podemos fantasiar essas coisas, como já disse para os irmãos. O mundo espiritual existe, é algo que a Bíblia fala pouco. Essas interpretações que talvez seria de dupla referência, elas também não dá tanto detalhe para que possamos criar todo esse pensamento que muitas pessoas fazem ou expressam, talvez trazendo algo empolgante para a igreja. Irmão João, abre o seu áudio. Desculpa, senhor. Voltando aí sobre a rebelião lá, né? É o que está acontecendo hoje com dos tais profetas, né? Isso, Eles falam assim, não, eu sou profeta, isso aqui, e acaba perdendo um montão de igreja ainda, não? Como você falou, né? É coisa que o homem plantou, né? Não é coisa que Deus plantou. E sobre essa. Sobre dele ser regente do coral, né? A Bíblia não explica isso. A Bíblia fala que ele é um querubim protetor, né? Que ele é o querubim protetor e que ele caminhava no meio das pedras. isso. E as Então, pessoas, só que, é como eu já disse, o que nós temos que fazer é interpretar a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada. O texto está ali para ser interpretado. E nunca para ser a pessoa ler o negócio lá e não saber o significado do texto e sair falando, como já disse para os irmãos. O texto tem que ser interpretado primeiramente literalmente. Se a profecia tem dupla referência, nós concordamos. Mas se ela não tem, nós não podemos aceitar. Como eu disse para os irmãos, é válido pegar alguns escritos antigos de judeus e saber como os primeiros leitores interpretavam essa passagem. Porque, como eu já disse para os irmãos, essa passagem foi interpretada assim, primeiramente, por Orígenes. Isso nós estamos falando do século terceiro depois de Cristo. Então, é bem recente essa interpretação comparada com as pessoas que viveram no período desse texto no Antigo Testamento. Aqui, por exemplo, ele vai falar em Ezequiel 28. Deixa eu achar o versículo que fala das ordens do tamborim. Versículo 3 fala assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, o mais lindo e perfeito das pedras preciosas, adornava a tua pessoa. Aí fala o sardinha, o topázio, o diamante, o belírio, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo, a esmeralda e outros. Seus engastes, guarnição e outras joias eram feitas como ouro puro. Tudo isso foi preparado em ti no exato dia em que foste criado. Primeiramente, a figura aqui é daquela estola que estava no peito do sacerdote. Então, ele quer mostrar que o rei de Tiro era como se isso estivesse nele. Ele fala, além disso, fosse também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que ele foi designado. Estivesse também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes.
Naquele tempo era perfeito e irrepreensível em teus sentidos e atitudes, desde o dia que foste criado até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus negócios, em toda a terra encheste o teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste, por motivo lancei, profanando e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo expulsei o querubim da guarda do meio da glória das pedras fulgurantes. Se você observar o texto todo, mais embaixo vai estar falando de comércio, de navegações e tudo, não está falando do rei de Tiro. Como eu disse para os irmãos, pode se aplicar sim, mas temos que tomar cuidado com literalizar um texto que ele próprio ele é figurado e nós colocarmos essas pedras na pessoa do inimigo e todos esses instrumentos musicais nele também. Então, o pastor deixa muito claro que nada tem a ver com que ele foi, que ele era um regente de música, e hoje as pessoas falam com tanta propriedade a respeito que eles dizem o seguinte: o diabo tem fúria contra a música na igreja, contra o louvor, contra as pessoas que louvam. Irmão, o diabo tem fúria contra o semelhante de Deus, seja ele crente ou não. O não cristão, ele acorrenta ele até que Jesus entra no coração dele, mas o diabo tem fúria contra a criação de Deus. Não é contra a irmã que canta ou a regente de coral. Ele tem fúria contra a irmã que canta, contra o irmão que fica na porta da igreja, a irmã que cuida das crianças, o pastor que prega a verdade, o diácono que serve verdadeiramente, o presbítero que auxilia de acordo. Ele tem fúria contra todos, não tem a ver que tem fúria contra o louvor da igreja. E se for olhar dos de hoje, o diabo bate palma para algumas músicas cantadas hoje. Ele está batendo palma. Como eu já falei, de 100 músicas, hoje você tira duas que realmente é cristã e presta. Hoje em dia, os compositores mundanos, eles estão compondo o hino porque eles têm o dom de compor. Então, eles estão compondo o hino que, às vezes, diz ser hino, que traz a marcha de hino, o estilo do hino, com a teologia bem pobre, mas os cantores estão cantando. Uma das músicas que tem sido tocada bastante nos últimos dias, que ela é uma composição mundana, não sei se os irmãos sabem, é aquela música que fala, tá chorando por quê? Os irmãos sabiam disso? Tá chorando por quê? Eu não sei a letra da música direito. Ela é uma composição mundana, de um camarada mundano. Ele compõe axé, música sertaneja, um monte de coisa, e é a música que tem feito sucesso. Quer dizer, não importa misturar o santo com o profano. Falar de Jesus não é servir Jesus. Falar de Jesus não é conhecer Jesus. Roberto Carlos fala de Jesus nas suas músicas. Roberto Carlos tem hinos melhores do que muitos hinos cantados hoje. Inclusive, só um momento, o Gustavo Lima canta um hino que, se a pessoa não souber que ele está cantando, até chora ouvindo, com tanta paixão que coloca. Paixão não é unção e não é presença de Deus. Irmã Meire. A paz do Senhor, boa noite. Eu vejo hoje os louvores, eles não são mais cristocêntricos. Eles são muito para o ego da pessoa, para levantar o ego, o que Deus vai fazer, que Deus faz, ele faz. Mas é que você tem que ficar, que Deus vai fazer, que não sei o que tem. Eu fico assim, meu Deus, esqueceu a essência dos louvores que é para o Senhor, né? Que é adorar o Senhor, que Ele é digno, é para Ele a glória, a honra. Aí quando eu vejo os louvores que chamam o Senhor de você, ai, você, só quero você, eu fico, meu Deus, eu só quero ter você. Eu fico assim, eu perco o rumo dentro da igreja. É muito triste hoje em dia os louvores, é muito triste. E, além de tudo, é como a irmã falou, eu só quero ter você. Eu fico tentando entender, esse tem intimidade mais com Deus, que chama ele de você. É muito amigo de Deus, está melhor que Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. O interessante é que a pronúncia do nome de Deus se perdeu pelos judeus ter tanto temor de pronunciar o nome de Deus que eles deixaram de escrever o nome de Deus e abreviou. Aí a pronúncia se perdeu. E hoje acha esses cantor que chama Deus de você.
E Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse a oração modelo, né, que é conhecida do Pai Nosso, ele fala assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que Jesus ensina, que quebra aquele protocolo de medo de falar do nome de Deus. Ele vai e quebra o protocolo e chama Deus de Pai. Porém, ao quebrar o protocolo, ele nos dá o ensinamento de que Deus é Pai, mas o nome dele não pode ser profanado, que é santificado o nome dele. Não é que nós santificamos, ele está alertando que o nome dele é santo. É isso que o texto está falando. Então, ou seja, ele é Pai, ele é Deus, ele é amor, ele é maravilhoso, ele nos comprou, ele nos adotou como filho, mas a honra ao nome dele deve permanecer, de forma alguma podemos faltar a respeito com isso. Aí eles cantam esses tipos de músicas e fala que é hino. Então, se for olhar, o diabo não estaria com raiva de ninguém esses últimos tempos, não. Ele estaria batendo na palma porque está do jeito que ele gosta. Uma vez eu postei quando eu tinha o meu Facebook, fiz uma postagem no Facebook de um pastor do Brasil, que ele disse que os pastores brasileiros é os pastores que o diabo gosta. Mas lá tinha a foto de alguns. Apesar que ela estava faltando muita foto, estava faltando bastante foto lá. A quem encabeçava era do Malafaia, do Chapelão lá, o Valdemiro, e essa cojaiada toda. Aí um pastor foi e colocou para mim, escreveu embaixo. Eu não gostei, eu não vi conteúdo. Eu fui escrever para ele, no particular, que eu tinha o telefone dele. Por ter postado é porque eu gostei e vi conteúdo. Aí um outro mandou para mim, mas você é brasileiro, e por que você está concordando? Eu falei assim, vê se minha foto está lá. E outro, eu não sou pastor, minha foto não está lá. E eu prego o evangelho verdadeiro, ele não vai ter que falar de mim. Ele está falando de pessoas gananciosas que gostam de enganar o povo para se enriquecer. E, além de tudo, as nossas igrejas perdeu a essência. Isso eu estou falando do nível assembleia. Nós perdemos aquela essência litúrgica de um verdadeiro culto. Isso está perdido. São inovações de culto, são coisas. Eu não estou dizendo que a igreja tem que seguir um padrão litúrgico. Quando o Espírito Santo quer agir, não tem quem segura. Mas toda igreja tem que ter organização de culto. Se o Espírito Santo quiser mover, ele vai mover. Mas agora, nós deixarmos entrar coisas que não faz parte do culto na igreja, aí nós estamos aceitando o profano no meio do santo. Todas as proibições que estão em Êxodo e Levíticos é para que o culto a Deus fosse santo. E nós não fazemos aquele estilo de culto dos levitas, mas a essência é a mesma. Se os irmãos pegarem o livro de Levítico com atenção e ler, os irmãos vão ver que o culto de hoje deve ter a mesma reverência que tinha no livro de Levíticos. As músicas que eram compostas para os cultos, que principalmente eram os salmos, os irmãos vê algum defeito em salmo? Nas canções, não. Então, Deus, ele permitiu uma parte da Bíblia ser um inário para que o povo pudesse louvar a Deus. E hoje nós aceitamos, vem com aquele estilo de melodia que nós nem prestamos atenção na letra. Eu já falei alguns anos atrás aqui na escola do Pastor Prestes, eu não sei se falei com os irmãos, mas o povo brasileiro em si, eles não têm atenção à letra de música, não estou nem falando de hino, de música. Exemplo, quando eu não era cristão, eu gostava de ouvir só música popular, nunca gostei de sertanejo, pagode, samba, funk, muito menos, esses tipos de coisas que são poluições sonoras. E eu não gostava desse tipo de música. Mas boa parte das pessoas que ouviam música, eles não prestam atenção na letra. Vou dar um exemplo. As pessoas do Brasil gostam muito de música sertaneja. E há muitos anos atrás, Zezé de Camargo gravou uma música que ela é uma crítica social. E ela diz assim: você que fica aí parado vendo televisão, de repente surge uma notícia forte que te chama a atenção, uma cena estúpida, brutal e cruel. Ele está falando das pobrezas na cidade, principalmente cidade de São Paulo, e lugares assim, onde as pessoas vendem muitas coisas nos sinais, e daí por diante. Ele está fazendo uma crítica social. Aí você pega aquele cidadão que a namorada terminou com ele, ou aquele amigo que está apaixonado, e eles choram ouvindo a música porque eles gostam da melodia e não da letra. E, se não me falha a memória, fica em dúvida se é Sócrates ou Platão que disse, mas parece que é Platão,
que ele escrevia alguns pensamentos de Sócrates, que você observa uma sociedade pela música. É só observar alguns estados brasileiros, o estilo de música te leva a ver como é o comportamento social do povo. E no meio da igreja não é diferente, irmãos. Se as nossas igrejas não têm verdadeiros louvores, nós não somos um povo espiritual. Nós gostamos de coisas que balançam o nosso corpo, que traz alegria para o nosso corpo. E não aquilo que mexe com a alma, aquilo que realmente é espiritual. E para mexer com o corpo é fácil, não precisa de muita coisa, basta umas luzes piscando, aquela fumaça, porque não tem mais o poder de Deus aí, faz fumaça com a maquininha, né? Porque já não tem mais glória, e daí por diante. Então, se o diabo era regente e ele estava com raiva, dos dias de hoje já não está, não, porque hoje está vergonhoso. Então, hoje são poucas igrejas que realmente têm um louvor ali, onde as pessoas. Esse dia minha esposa estava me mostrando das igrejas de pastor que eu conheço aqui na América, na região da Grande Bosta aqui. Requisitos para poder fazer parte do grupo de louvor. Vários pontos. Nenhum é oração. Não tinha um que falava de orar. Não tinha um que falava que a pessoa precisava conhecer Bíblia. Essas coisas não tinha. Esses são os requisitos para poder a pessoa fazer parte do grupo de louvor. Da mesma maneira, de algumas igrejas que para ser obreiro não há necessidade de ter um curso teológico, nem que seja um básico em teologia, ou que a pessoa é dedicada a estudo. Ele falou mistério, hoje em dia está nem precisando falar mistério, mas dentro da Assembleia de Deus que exige isso. E se tem uma condição financeira boa, ele serve para ser obreiro. É aí que ele tem que ser obreiro, né? Se ele... Ou se não, se ele for frequente à igreja, ele se torna obreiro. Ah, meu Deus, eu fico, que mundo eu tô, Senhor? De um lado, é tipo assim, se a pessoa for frequente à igreja e tornar obreiro, é menos ruim do que aqueles que nem vão à igreja e viram obreiro. Eles costumam ir à igreja só aos domingos e viram obreiro. Mas não Também é eu não só. concordo, não, que só por ele na igreja tem que virar obreiro. Ele tem que ter ministério. É, porque se for só para ir à igreja, eu vou. Para mim, não pode. Tem que ter chamada tem que ter. Consagrou um irmão lá na igreja. Você vê que ele não tem. Eu fiquei, meu Deus, como assim? A pessoa como consagra presbítero? Sabe quando você olha a pessoa? Não é que eu estou julgando, mas não é a característica de que a gente lê o que é um presbítero. É O por que isso que ele não eu sou a tem. favor das igrejas que, de acordo com o livro de Atos, se os irmãos observar o livro de Atos, a igreja que separa os obreiros. O diácono é separado pela igreja e presbítero também. Não é o pastor que separa. A igreja observa, indica e o pastor consagra. E outra coisa que eu concordo é que as igrejas deveriam ter o presbitério e o pastoral e o cargo de diácono por eleição. Assim que funciona em algumas igrejas batistas na Na, presbiteriana. na igreja que eu congrego, somente o pastor consagra e dá certo. Não As precisa Assembleias de Deus de. também é assim. É indicação dos obreiros e não da igreja. Não Mas tem nem indicação de obreiro, não. O pastor mesmo olha assim, decide, liga. eu conheço um Meu monte de Deus igreja do assim. céu. O correto é Atos 6. A Bíblia. Nós vamos voltar aqui agora para o nosso assunto, para não perder, que senão da gente tem eclesiologia. Atos 6 fala o seguinte: tiveram um problema lá de questão social. O que Pedro e os apóstolos falaram? Busque entre vós 7 homens, aí deu as características e fala e trazer a nós. Quem buscou foi a igreja. Em Atos 15, nós vemos que os presbíteros eram separados pela igreja. Então, se a igreja tem o sistema de eleição, o diácono, para ele permanecer, digamos que é de 3 em 3 anos, para ele chegar ao 4º ano como diácono, ele vai ter que ter sido um bom diácono nos 3 anos, senão ele está fora. Assim seria melhor. Mas a nossa igreja consagra e está consagrado e nunca mais perde, a não ser que ele desvia ou sobe de cargo. Vamos lá, irmão. Se Deus. Aí, como eu perguntei aos irmãos na aula passada, nós colocamos alguns questionamentos para os irmãos a respeito do diabo. Aí o pastor coloca aqui, ó. Se Deus onipotente já sabia que Satanás cairia, por que o criou?
Irmão, lembra que eu fiz essa pergunta para os irmãos? O que, é que os irmãos acham? Alguém pode abrir o áudio aí e falar para mim o que, é que os irmãos acham a respeito disso, já que Deus sabe de todas as coisas, ou será que Deus não sabe? Porque se Deus sabe, qual a razão que ele criou o diabo, se já sabia que ele iria pecar, qual a razão que ele o criou? Algum irmão? Os irmãos não pensaram nisso em casa, não? Como eu falei com os irmãos, quero os irmãos pensarem e ver o que os irmãos achavam a respeito de que se Deus pode perdoar o diabo, se o diabo. Por que Deus criou, já que Deus sabia que ele iria rebelar-se contra Deus? Por qual razão que Deus criou? Ainda sendo um ser poderoso, igual o diabo, ele não é todo poderoso, mas é poderoso. Se ele era um anjo, os irmãos nunca parou para pensar nisso, não? E outra, Deus pode perdoar o diabo? Não pode, não. Não pode, porque eu vou na questão do perdão. Por que que Deus o criou? Eu creio que eu não vou saber te responder, não, mas o porquê que não pode perdoar o diabo? Por quê? Porque o diabo ele foi criado um ser celestial, estava perto de Deus todos os dias, entendeu? E o ser humano não, o ser humano foi criado aqui na Terra. Deus vinha visitar ele. O ser humano não foi criado eterno. Uhum, Se, se ele tivesse perdoado o diabo lá em cima, ele fica num pecado eterno, entendeu? E ele não uhum. vai perdoar o diabo porque ele é um ser totalmente eterno, né? Na verdade, o diabo, como os demais anjos, eles não são eternos, eles receberam a eternidade neles. É, isso, é. Não é Isso, eterno, é só Deus, né? isso. Nenhum parte o irmão está correto. As pessoas, até resumindo o que o irmão falou, ele pecou em um corpo celestial. Mas, por exemplo, a minha pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte: Deus poderia perdoar o diabo? Uma vez alguém me perguntou. Claro que poderia. Só que o perdão vem mediante arrependimento. Se o diabo É. tivesse arrependido, Deus perdoaria ele. A questão é: o diabo é irreconciliável. Vamos entendendo? Em nenhum momento na vida dele ele pensou em pedir perdão. Em nenhum momento. E outra, a Bíblia diz em João, capítulo 8, que o príncipe deste mundo, barra Satanás, já está julgado. Possivelmente, talvez essa resposta dele ter pecado em um corpo celestial, Deus já o precipitou em trevas que ele é e ele se tornou irreconciliável. Então, ele já foi julgado, condenado à perdição eterna, ao lago de fogo e enxofre, conforme Mateus fala, que o inferno, que é o Guiena, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Então, essa é a razão. O diabo ele é irreconciliável, ele não pede perdão, ele não conserta, e ele já foi julgado. Então, a razão que Deus não perdoa ele é só por isso. Porque se houvesse arrependimento e ele tivesse a oportunidade de arrepender e tivesse arrependido, Deus ele é amor, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele poderia ter perdoado ele. Só que Deus conhece todas as coisas e é, ele não tinha como pedir perdão por ele mesmo, por Deus saber, por ser irreconciliável, e Deus já o determinou a sua sentença. Agora, mas por que Deus criou o diabo? O pastor coloca que Deus deu ao homem e aos anjos o livre-arbítrio. Deus criou esse anjo perfeito e lhe colocou o direito de escolha. A escolha que ele fez foi por conta dele mesmo, pelo seu livre-arbítrio. Ele escolheu, negando a sua própria natureza e com o interesse de ser arrogante e ser igual a Deus. Isso lhe causou a transformar-se em quem ele é. E o pastor também coloca que para que ele servisse de exemplo para toda a humanidade em relação à sua rebelião e que todos pudessem ver. Por isso que Jesus, quando fala que o Espírito Santo viesse, ele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ainda fala que do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado.
Ou seja, ele já está condenado. Razão essa que o interesse de Satanás é levar o maior número possível de pessoas que é a imagem de Deus para o lago de fogo e de enxofre com ele. Lembrando que o diabo não está no inferno sentado em um trono, como alguns pintam, como já surgiu até livros, esses livros de Divina Revelação do Inferno, não sei o que do inferno, que alguém foi no inferno e viu lá o diabo vermelho, sentado com um chifre, com um rabo, com um tridente. Isso tudo é mentira. Eu falo sem ter medo de errar. Tudo é mentira. Primeiro que essa imagem distorcida do diabo, isso é uma invenção latina, uma invenção católica. E é claro que nós não podemos negar que ele pode aparecer da maneira que for, mas nós não podemos acreditar que o diabo seria essa imagem com cara de boi, essa coisa toda que o povo apresenta, o cara de dragão e daí por diante. O apóstolo Paulo fala que ele tem poder de transfigurar-se em anjo de luz, porque ele era um anjo. Então, nós não sabemos a aparência dele. Se ele tem a cor escura, como alguns lugares apresentam, algumas IA apresenta, todos os anjos apresentam a Deus, e aí vai lá aparece um ser belo, porém com todas as penas e toda a sua armadura toda escura, para tentar fazer diferença entre os verdadeiros anjos e os anjos caídos. Nós não podemos fazer especulações de como é a aparência do diabo, mas uma coisa é certa, ele não está sentado em um trono no inferno, ele não reina. O diabo ele quer levar pessoas para o lago de fogo porque lá é a punição dele. Ele não vai ficar lá fincando ninguém com um tridente, como a dona Nadir fala. Ele não está correndo atrás do Michael Jackson, ele não está correndo atrás de ninguém. O diabo vai sofrer no lago de fogo como os demais. Ele ainda não está lá, mas vai sofrer no lago de fogo. Essa é a razão, porque se o diabo não fosse ser rei no inferno, no lago de fogo, ele não ia querer o homem lá não, porque o homem poderia se rebelar contra ele e tomar o trono dele, então ele não ia querer isso lá. Então, o diabo ele vai sofrer e penar no fogo eterno, juntamente com todas as almas que se esquecem de Deus, conforme Salmo 9, versículo 17, que todas as gentes que se esquecem de Deus, eles perecerão nesse lugar de tormento. E isso ocorrerá no fim dos tempos, no período do Apocalipse 20, versículo 11 a 15, onde fala do grande trono branco, e Satanás vai ser julgado com os seus anjos. De acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, fala que a igreja há de julgar os anjos, está falando dos anjos caídos. Implica que a igreja vai estar como um jurado nesse tribunal de Deus ou de Cristo, e ali vai estar julgando esses anjos caídos. E receberão a sua sentença e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Nada de reino para Satanás. Ele não reina em nada. Até mentir, ele mentiu falando que os reinos do mundo foi dado a ele. O pastor coloca aqui, por que então Deus não mata Satanás? Essa é uma pergunta que até os filósofos fazem. Os filósofos, para criticar em relação a Deus e à pessoa do diabo, eles falam, se Deus existe, ele é onipotente, se ele é onipotente, ele pode fazer o que ele quer. E se o diabo existe e é essa treva, por que Deus não mata Satanás? O pastor coloca aqui, se Deus punisse Satanás com a morte, a adoração a ele seria por medo e não por amor. O que o pastor quer mostrar aqui é o seguinte, isso aqui também é uma resposta teológica, isso não quer dizer que é uma resposta bíblica. Que se Deus punisse o diabo com a morte, todos os demais serviria a Deus simplesmente por medo e não pelo temor de reverência, de amar a Deus, de ter sentimento realmente por Deus, de ter aceitar os valores de Deus nele e ser uma pessoa que retribui a graça de Deus através da sua vida de santificação. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. O temor a Deus não pode vir por medo, e sim por reverência. Que se o diabo fosse destruído, no momento que ele pecou, e se isso fosse revelado a nós, temos que pautar isso, porque se o diabo tivesse destruído na eternidade que nós não existíamos e Deus não colocasse, nós não saberíamos. Como muitas coisas da eternidade nós não sabemos. Mas que essa punição serviria de exemplo para que o povo entendesse que o amor de Deus é grande e que a punição do diabo já está contada. Todas as vezes, irmãos, que se você abre o Evangelho de Marcos,
você vai observar os demônios pedindo a Jesus para não lançá-lo no abismo. Possivelmente a linguagem do demônio de lançar no abismo é o fato de ser lançado no lago de fogo, porque parece que eles não tinham conhecimento de quando seria, ou não tem ainda por não ser onisciente, quando será esse dia do juízo. Se os irmãos observarem, tem uma parte que eles falam: por que nos vieste atormentar antes do tempo? O desespero daquele demônio foi tão grande ao ver Jesus que ele já achou que era o dia de ser acorrentado e ser lançado no lago de fogo de enxofre. Então, eles, por não ser onisciente, eles não têm ciência de quando ocorrerá esse dia. Da mesma maneira que nós não temos ciência de quando Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, ele voltará e a punição desses demônios, elas virão. E uma coisa para os irmãos ter certeza: os demônios acreditam tanto nisso mais do que os crentes. Que o desespero desse demônio foi esse aí. De saber que existe uma perdição para ele, ele já chegou falando que não era para Jesus lançar ele, e por que Jesus apareceu antes do tempo, de tão desesperado. E se fala para a igreja, para as pessoas ímpias, que Jesus vai voltar e que as pessoas irão para o inferno, e eles não estão nem aí, não estão nem preocupando. E aqueles que ainda pensam um pouco, estão no mesmo nível do diabo. O apóstolo, na verdade, não era apóstolo. Tiago fala que crer em Deus não nos torna cristão, porque até o diabo faz. Ele ainda fala que ele ainda estremece, que além de acreditar, ele ainda estremece, mas não obedece. Se nós agimos assim, nós temos a fé do diabo. Os irmãos vão me desculpar da frase, mas essa é a palavra correta: fé do diabo. Acreditamos em Deus, sabemos que ele é poderoso, que ele pode fazer todas as coisas, mas não obedecemos. Então, é o mesmo que fé do diabo. O pastor mostra isso, que a punição dele serviria para muitos como servir a Deus por medo. Aí foi como eu perguntei, se o diabo pode arrepender. Então, o pastor coloca sem chance, porque eu concordo com ele no caso que eles são irreconciliáveis. Na letra B, que o pastor vai falar que não há provisão de perdão para os anjos, e coloca que Deus não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Adão, conforme Hebreus 2,14. E em Colossenses, o capítulo 1, versículo 19 e 20, fala da reconciliação de Deus com a criação, e fala da restauração da ordem anterior à queda, e não do arrependimento de Satanás, como defende alguns. O que o pastor quer mostrar aqui é que esse versículo serve de base para as pessoas, inclusive o nosso irmão William, eu não confundi o nome, o nosso irmão William Souza, ele até me enviou uma mensagem domingo perguntando a respeito disso, porque existe algumas pessoas que defendem que o diabo vai poder sair dessa prisão, que é o Lago de Fogo, um dia, e retornar-se para a eternidade. E há também até quem crê que vai ser destruído com o passar dos anos. A aniquilação total de todas as almas que estiverem no Lago de Fogo e também a dos anjos caídos. Então, o pastor mostra que a possibilidade de ele arrepender é nenhuma, porque, como eu já disse, ele é irreconciliável, e a restauração aqui é da criação de Deus em relação ao homem, nada a ver com o mundo espiritual que está longe do nosso entendimento. O pastor vai mostrar que onde Satanás habita, ele vai dizer que ele é o príncipe da potestade do ar, e como é apresentado em várias cartas de Paulo, ele cita aqui o Mateus, capítulo 4, versículo 3, onde mostra aquele momento que o diabo ele se apresenta a Jesus para tentá-lo. Ele mostra que ele no versículo 4, mas o domínio de Satanás é o primeiro céu, que é o atmosférico e terrestre. Essa parte aqui, de acordo com o pensamento do apóstolo Paulo, biblicamente fala do primeiro, segundo e terceiro céu. Se ele fala que foi até o terceiro céu, então há de ter uma escala. Dentro do pensamento judaico, há 7 céus. Não todos os judeus, mas há quem crê assim. Que o terceiro céu é o paraíso e o quarto céu seria uma dimensão onde Deus habita, e essa dimensão tem mais 3 compartimentos. Mas tudo isso é especulações, tem no livro de Enoque, em alguns livros da Cabala judaica, que é a Zohar, e outros livros. Mas dentro da Bíblia,
seria o terceiro céu, que ele chama de paraíso de Deus, o segundo céu, o espaço sideral, e o primeiro céu, que é o que nós enxergamos, que é esse céu das nuvens, que da chuva, que providencia algo para essa terra que nós vivemos. Parece que eles estão nessa parte acima desse céu que nós enxergamos. E ali é como nuvens do espaço atrapalhando a obra de Deus na terra. E claro, quando fala que eles estão nas regiões celestiais, o apóstolo Paulo não quer dizer que eles ficam só lá. Os demônios não são de presente, eles precisam de vir aqui e fazer as suas mazelas aqui na terra. Ele fala: Satanás pode se materializar. O pastor alega o seguinte, que os anjos têm um corpo espiritual, mas é um corpo. O apóstolo Paulo até explica isso em 1 Coríntios capítulo 15, que há corpo terrestre e corpo celeste, que há corpo animal e corpo espiritual. Não sabemos qual é o formato do corpo dos anjos, muito que eles se manifestarem em aparência humana, como nós já falamos, mas não sabemos o formato do corpo de um anjo. E o que o pastor quer mostrar é que o diabo pode se transfigurar em anjo de luz. Eu, particularmente, defendo o seguinte: os anjos, quando manifestaram, eu disse para os irmãos que eu creio que eles só manifestaram por causa da ordem divina. Essa é a razão que eu não creio que os anjos desceram e coabitaram com as mulheres no capítulo 6 de Gênesis. Vamos até falar isso um pouco mais à frente. Se o diabo pudesse materializar, eles não precisavam de entrar no corpo de ninguém. Eles simplesmente materializavam, como eles bem querem, com a aparência que quiser. Então, as possibilidades de que o diabo possa tomar uma forma humana, eu estou dizendo, eu particularmente não creio. Para mim, ele pode entrar até em animal, porque se ele entrou em porcos, ele pode entrar em qualquer animal. Os irmãos estão entendendo? Biblicamente, ele entrou em animais. Ok que as pessoas que é formada em biologia alegam que a quantidade de água que tem no corpo humano e no corpo dos porcos é semelhante. E alegam em questões biológicas, é claro que o demônio ele é espírito, não tem a ver com questões biológicas, mas que isso facilitaria pelo fato, até o pastor vai alegar aqui, deles buscarem lugares áridos, na linguagem bíblica. Mas uma coisa se eles entraram em porcos, eles podem entrar em qualquer animal, basta o interesse e como entra em corpo. Eu não sei se os irmãos já depararam com pessoas demoniadas, eu já vi bastante. Parece um sofrimento enorme na vida da pessoa e algumas ficam com aparência desfigurada. E se a pessoa ali não tiver na graça de Jesus e não crê no poder de Jesus, ele pula fora, ele fica meio preocupado com aquela situação. Então, materializar, tomar uma forma humana, particularmente, eu não creio que eles possam assumir uma forma humana, porque quem determina isso é Deus. E como eles já não têm um pacto com Deus, eu não creio que há uma permissão de Deus para isso. Razão essa que eles não o fazem. Porque senão eles estariam tranquilos fazendo. Se eles pudessem fazer a seu bel prazer. E que todos os anjos que manifestou em aparência humana foi enviado por Deus. Não tem um na Bíblia que apresentou na aparência de ser humano que não foi enviado por Deus. E como eu já disse para os irmãos, nós não sabemos qual foi a aparência que Gabriel se apresentou a Zacarias, porque ele ficou espantado, Zacarias, pai de João Batista. Para Maria, pouco tempo depois de apresentar-se a Zacarias, ele apresentou na aparência de homem, mas para Zacarias numa aparência que nós não sabemos, que causou espanto a Zacarias. A outra parte é uma classificação e organização satânica. Só um minuto, pastor. Sim? Eu tenho uma dúvida. O pessoal discute bem essa questão de objetos abençoados e o revés, né? Os objetos amaldiçoados, né? Uhum. Isso deu origem, inclusive, àquele filme ali da Annabelle, que é aquela boneca, inclusive Uhum. baseado em segundo fatos reais, né? Que a boneca, ela, de fato, está possuída, presa lá no museu e vai o padre benzer lá todo dia e por aí afora. É, eu não acredito na possibilidade de objetos serem possuídos por demônios. Mas como que fica isso? É possível amaldiçoar objetos? Sim. É, Se você. Me faltou o versículo igual, mas ele está lá em Êxodo. Eu posso depois achar e mostrar para os irmãos.
Moisés disse que as imagens elas têm demônios atrás dela. Está no livro de Êxodo. Então é possível que as imagens possam ser possuídas. Não possuída. Eu acredito que quando Moisés fala demônio atrás dela, elas podem trazer coisas ruins para sua casa. Por exemplo, eu já vi isso. Eu trabalhei muito como falei com os irmãos, trabalho de libertação no Brasil. A minha esposa, ela é caso vivo disso. Uma vez ela ganhou um perfume e esse perfume foi dado por ela por uma pessoa espírita. E ela guardou o perfume, nem lembrava dele. E um dia umas irmãs veio orar aqui em casa, uma irmã que ela nem nunca viu, falou que tinha algo que o diabo consagrou, não possuiu, que estava aqui. E ela não lembrava, mexeu até que achou o perfume, e a irmã disse que era o perfume. E ela disse ainda que foi uma mulher que te deu tal, tal e tal. E ela nunca tinha, nunca mais ela nem viu ela de novo. E eu já vi caso assim, já aconteceu em casos de trabalhos que nós fizemos no Brasil, mas eu não acredito nele possuir, mas que isso possa, por exemplo, uma pessoa fazer algo do mesmo jeito que essas coisas de macumba, isso é verdadeiro. Macumba, ela pega na pessoa que não tem Deus na vida. Isso aí é verdade. Então, e tudo é feito através de objetos. Se você observar, tudo aquilo que era para adoração a Deus em Levítico era objetos. Está entendendo? Se você observar, eram objetos. Por exemplo, colher de prata, colher de ouro, colher de bronze, bacia, tudo eram objetos. Deus não precisava de um candelabro de ouro, uma arca de madeira coberta de ouro para fazer um culto. Mas foi a maneira que o povo utilizou através da ordem divina para cultuar a Deus. E o diabo, ele gosta de copiar as coisas de Deus. Se você observar o culto a Deus através de sacrifício de animais, até hoje eles fazem sacrifício para o diabo. Sim. Está entendendo? Então, esses objetos serem possuídos, eu não creio. É claro que o estilo do filme da lá, e a pessoa que não conhece pode dizer que sim, pela falta do conhecimento do mundo espiritual. Então, alguma coisa pode acontecer e ela falar que o tal objeto está possuído. Mas ser consagrado, sim, isso aí eu creio. Da mesma maneira que você pode consagrar algo a Deus, para o uso de Deus. Por exemplo, você pega um violão e consagra ele na igreja para o uso das coisas de Deus. Ele não vai ser místico, ele não vai tocar sozinho, ele não vai. Não é porque ele é o violão consagrado a Deus que eu, que não sei tocar, vou chegar lá e vou virar um Jimi Hendrix da vida. Não vai acontecer isso. Se eu não souber tocar, não vai sair som nenhum vai sair barulho, mas o som de melodia não vai sair. Tá entendendo? Então, essas coisas do mundo espiritual, isso é real. Nós não podemos estar demonizando tudo. Tudo enquanto é coisa, isso é do diabo. Ah, aqui, Coca-Cola está escrito de trás para frente, alô, diabo. Então, premiou logo o Brasil. O negócio é feito na América, escrito em inglês e de trás para frente, dá em português, alô, diabo. O Brasil e os países que falam em português entrou no problema com o diabo por causa disso. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas o mundo espiritual é verdadeiro. E uma coisa é, por exemplo, a minha esposa era nova convertida na época. Mas se você que ora a Deus, que busca a Deus e acredita no mundo espiritual, esses tipos de coisas, se chegar na sua casa, logo você discerne. Logo você discerne essas coisas. Então, isso eu acredito e já vi. Essas coisas existem. Hoje em dia está tendo os macumbeiros de Araque aí. Os camaradas não estão conseguindo fazer nada, estão inventando. Então tem muita coisinha aí que é besteira. O nosso irmão João colocou aí as passagens aí que tem relação aí com os versículos relacionados às coisas sacrificadas. Um dos exemplos, ele colocou uma passagem aí que tem a ver com alimento. Romanos fala e Coríntios. Vou dar um exemplo. Eu não sei se todos aqui vivem na América, mas aqui o Halloween é muito forte. Os irmãos sabem disso, eles fazem tanta coisa. E eu já trabalhei no dia de Halloween em casa e a pessoa me deu lá o chocolate. Eu, por educação, peguei. Quando eu saí, que eu estava indo embora, eu joguei fora. Eu não comi. Eu poderia orar e consagrar e comer, sim, mas eu sabia que é algo consagrado ao diabo. Então, não comi. Agora, eu não sei se todas as carnes que eu compro no açougue, o açougueiro é macumbeiro e se ele consagrou aquilo ao diabo. Eu sei que quando chegou na minha casa, eu oro e certifico. E é isso que o apóstolo Paulo ensina.
E ainda fala, se pela consciência de alguém é melhor que você não come, você não vai sentar lá no lugar dos ídolos ou das coisas sacrificadas, sabendo o que é, e vai comer. Mas se chegou na sua casa, por exemplo, não é porque eu sou cristão que eu não posso ir na casa de um amigo meu que seja da ordem que ele for de religiosa, e eu vou chegar na casa dele e vou orar. Agora, se de tudo ele tentar fazer alguma gracinha, tipo falar, você comeu a carne que eu ofereci o diabo, eu só vou falar com ele, rapaz, até o diabo trabalha para Jesus, rapaz. Então você está falando de quê? A carne, se a carne estiver boa, falar que estava boa e foi consagrada a Deus logo após, e pertence a Deus. Então, tem coisas que nós, como cristãos, não temos necessidade de ter, tipo uma imagem, um quadro, esse tipo de coisa, e que você sabe que é realmente algo diabólico, algumas coisas que. Eu não vou usar essa linguagem desse povo ultrapentecostal, que tudo deles é criar portais. O diabo não precisa de portal para nada, ele é essa educação mesmo. E agora, o que o diabo precisa é de um espaço na vida de um homem ou uma mulher de Deus verdadeiro para ele agir. Isso aí ele age. Por exemplo, nós temos que guardar nossa família, nossos filhos, tem filho pequeno e tudo, e tomar cuidado com todas as coisas. Aí eu volto de novo sobre músicas, o que eles andam lendo, o que eles vêem na internet, o que eles assistem na televisão. Tudo isso tem que tomar cuidado. E se tem um lugar que o diabo mais age no meio do povo crente, principalmente na vida das crianças, é através da televisão. Porque às vezes a babá de muitos cristãos é a televisão, que toma conta dos seus filhos. Então, isso é bem perigoso. Mas eu concordo, por exemplo, um filme igual esse aí não seria um filme adequado para um cristão. Um cristão, principalmente com o filho, ficar vendo, tá entendendo? Ele vai lá e fica vendo e vendo essas coisas. Isso atrapalha. Ele não precisa de ter a boneca, mas o diabo aproveita nessas coisas. Porque hoje nós temos que entender que muitas coisas que o diabo faz hoje é através das questões ideológicas. Ele tenta implantar dentro da cultura cristã hoje que não tem nada a ver muitas coisas, que tudo era radicalismo. Duas coisas que os cristãos aprenderam, que dá nojo de ouvir eles falar: Fora legalismo que, e fora que o, religiosidade. sorry. Fora que o filme também é consagrado a Satanás, né? Porque eu não tenho coragem de assistir um trem desse. Eu Mas não hoje perco nem meu tempo de sentar para ficar dando ibope num trem desse. Satânico, diabólico, né? eu só já ouvi falar, nunca vi nem Eu trailer. também nunca vi. Eu já ouvi falar. Ver, eu não vejo aqui na minha casa. A Então, gente por não vê. exemplo, hoje nós temos que tomar muito cuidado, que as pessoas eles arrumaram as duas palavras, legalista e religioso. Por exemplo, dentro do bom sentido, eu sou religioso e sou legalista. O que é legalista? Se você perguntar para quem gosta de citar e não sabe o que é legalista, ele ouviu alguém falar que falou, que falou, que falou, e ele achou a palavra bonita e acha que é um confronto e aprendeu a falar e repete. Legalista é quem guarda a lei. Legalista é quem guarda a lei. Aí eu pergunto para os irmãos: alguém aqui concorda em matar, assassinar? Se tem alguém que concorda, levanta a mão. Se ninguém levantou. Alguém que concorda em adulterar? Vou colocar uma outra assim mais assim. Em levantar falso testemunho, que parece que o povo não acha muito pesado. Não, né? Então você guarda a lei. Então você é legalista. Entendeu? Agora, o que é ser legalista no sentido pejorativo? É você acreditar que por guardar a lei, você é salvo. Entendeu? Isso é errado. Não, eu já sou salvo e Jesus me remete à lei para eu ser santo. Aí, por eu ser santo, eu não coloco determinadas coisas diante dos meus olhos. Eu preocupo me afastar de determinadas coisas que possa dar legalidade para o diabo querer atuar na minha família. Talvez você está protegido, que você ora, você estuda a Bíblia, você consagra, mas deixa um espaço para ele atuar na vida dos seus filhos, que depende da sua intercessão. Então, esse tipo de coisa. Outra coisa, religioso. O que é religião? Religare. É você se ligar a Deus. Todos nós somos religiosos porque nós temos um espírito. O nosso espírito é o que nos liga a Deus, é o que nos faz ter necessidade de adorar, necessidade de reconhecer um ser maior do que nós, que é digno de adoração. Como nós temos o Espírito Santo, nós adoramos a Deus. Quem não tem, adora qualquer outra coisa. Então, no sentido correto da palavra, todos nós somos religiosos.
Aí hoje tomou um sentido pejorativo que religião se tornou sinônimo de CNPJ de igreja. Isso não é religião. Então, os irmãos estão entendendo? Hoje, aí, igual no caso, o irmão apresentou o caso dessa boneca, aí você acha um desses cristãos metido a conhecer Bíblia, que vai falar assim: não, isso é legalismo, isso é religiosidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você ter essa boneca na sua casa, e vai daí por diante. Esses dias mesmo eu vi um rapaz ensinando na internet que não era demais você ir em festas, essas festas consagradas, vou colocar quadrilha, essas coisas aí de São João, festa julina, balinha de Cosme e Damião, e esse tipo de coisa, como eu dei o exemplo aqui do Halloween. Isso não há problema. Diz ele que não há problema de ir nesses lugares, que você pode ir tranquilo. Aí eu pergunto aos irmãos: se você defende que não deve ir, você é legalista por isso? Não, você é salvo, você não quer misturar com isso. Hoje, esses crentes de hoje, que somente que se julgam ser. Eu não tenho nada contra os reformados, irmão. Eu amo a teologia reformada, mas existe um grupinho de crente hoje aí, que eles aprenderam um pouquinho da linha reformada, mas nem são reformados. E eles querem dizer que você é livre para fazer qualquer coisa. Se eles realmente fossem reformados, eles iam basear a vida deles na vida dos puritanos. Os puritanos, eles tinham tanto cuidado dentro disso que o nosso irmão William Carvalho falou, que eles não deixavam nem jornal entrar na casa deles. Diziam que não tinha interesse de saber de atrocidades que acontecem no mundo. Isso não interessava para eles. E foi a época que a Bíblia foi mais exposta dentro das igrejas, foi o período dos puritanos, onde eles se preocupavam em fazer exposição bíblica, estruturar a igreja. Desligaram da igreja anglicana por falta de pessoas que obedeciam os padrões bíblicos. Como me fugiu o nome aqui do imperador, que ele fundou uma igreja para ele, que foi a igreja anglicana. Ele queria se divorciar, ele próprio fez o divórcio dele, ele fundou uma igreja para fazer o casamento dele, porque a crença era que o casamento da igreja tinha muito valor. E é isso que acontece. Então, ou seja, as pessoas, por não ter conhecimento do mundo espiritual, fica falando essas besteiras, igual esse rapaz estava falando na internet, que não tem problema, você pode ir, pode comer o que for, pode fazer essas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Principalmente se nós brincarmos. Quando nós pegamos sem saber e oramos, aí é diferente. Porque a Bíblia fala que se nós bebermos qualquer coisa mortífera, no nome de Jesus, não lhe fará dano algum. Mas isso você aconteceu, não que você provocou. Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Se a pessoa crê que ele pode beber solução de bateria, porque no nome de Jesus ele vai morrer, vai pegar aqui, vai varar aqui na garganta, ele vai dar um buraco, ele vai morrer. Então, há uma diferença de alguém colocar a solução de bateria para você beber, você consagrar a Deus e orar e agradecer e beber, e ele sair com gosto de Coca-Cola bem gelada, e você pegar a bateria, abrir ela e beber a solução por sua conta. Lá na Bíblia estava escrito que se você pegasse alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. Pegaria em serpente, melhor dizendo. O apóstolo Paulo pegou uma serpente sem querer. Ele não enfiou a mão no mato procurando serpente, não. Ele foi procurar graveto e a serpente saiu agarrada na mão dele. Não estão É, compreendendo a de- diferença? depende da missão que a gente vai fazendo, né? Porque lá o contexto lá tá de evangelização, de pregar o evangelho, né? Evangelização. Isso. Eu Porque vi um você estava testemunho uma vez sujeito no caminho, você deparasse com o tipo de alimentação que alguém que te oferecesse que foi consagrado a ídolo. Esse isso era o mesmo. contexto. Então, de acordo com o pensamento do irmão, eu concordo que tem coisas que são sacrificadas a ídolos e a demônios, mas nunca possuído. O fato da boneca ali é ficção, e mesmo que talvez seja uma história real, mas às vezes era a crença da pessoa na época, de acreditar em possessão nessas coisas. Eu acredito em possessão aonde. Não, eu não tô falando que é a história é real, não. Tô falando que o filme ele Ah, relata tá. e depois eles trazem ali. Não, isso é real. E eu sei que de fato existe uma boneca chamada Annabelle, a quem eles atribuem tudo isso, e que Uhum. essa boneca tá lá no museu. Esqueci o nome do museu lá, é um museu de coisas místicas lá. E até onde eu sei, vai um padre lá benzer. Ela fica atrás de um vidro, ela tá aberta à exposição. Mas se de fato ocorreu, eu não acredito que tenha ocorrido, ou pelo menos não da forma como foi relatada.
mas que ela tá lá e tudo isso é atribuído a ela, assim. Diz ela que tem vários objetos amaldiçoados dentro do museu e que ela é o pior deles, que é No caso, esse possuída por negócio é aí fora. mentirada. É igual aqui na América, esses Sim. caça-fantasmas. A pessoa que fundou o museu, sei lá o que é aquilo, como é que eles chamam, é uma sensitiva que Uhum. conversa Isso, com as acredita coisas. nessas coisas. Então, eu acredito que mais da metade ali é baboseira e a outra metade não é baboseira, mas é coisas que eles próprios desconhecem. Isso. É porque o mundo espiritual, como eu estou falando, ele existe. E aqui essas pessoas que buscam contato com o mundo espiritual das trevas, eles encontram. Nós temos um grupo muito grande de charlatões, somente no Brasil, mas até na África hoje em dia, mas os verdadeiros bruxos que são dedicados a ter contato com Satanás, como alguns falam, eles realmente têm. Eles têm, isso é verdade. Não é um número tão grande, mas tem. Até no Brasil tem. Existe aqueles que viajam no mundo do espírito, que já é um espiritismo mais brando, quase no estilo de Allan Kardec, mas esse tipo de coisas demoníacas existe. E como eu falo com os irmãos, eu já vi muita coisa relacionada a isso e já vi coisas realmente que aconteceu em relação ao mundo espiritual. Assim. Fala, irmão Marco. Pergunta: a maçonaria, ela faz culto ao Satanás? Olha, na A gente verdade, ouve muito, a gente ouve pela internet, muita coisa que na internet é verdade, muita coisa é mentira, mas a gente ouve muito que tem pastores famosos que frequentam a maçonaria. maçonaria, na verdade, há muita coisa na maçonaria que é mito. Sim. Eu nunca fui maçom, nunca tive interesse, já recebi convite para entrar na maçonaria. Há muitos anos atrás, até por volta dos anos 1940, mais ou menos, muitas igrejas pertenciam à maçonaria, como a Igreja Batista, a Presbiteriana. A Presbiteriana chegou a disciplinar pastores que quisessem e até caçar o seu mandato, se quisesse continuar na maçonaria. E há muitas especulações. Fala que muitos pastores aí, como Silas Malafaia, ele já negou que não. Pastores da Igreja Madureira também negaram. Pastores da Assembleia do Belém negaram. Mas existe sim pastores, como eu já vi, o pastor da Assembleia de Deus, ele, num debate, alegando a respeito da maçonaria e explicando. Maçonaria em si é algo que nós não sabemos muito, porque eles não comentam muito a respeito da maçonaria. Eu sei a origem da maçonaria, que há uns anos atrás eu interessei muito pela vida dos templários, os cavaleiros templários, não sei se vocês ouviram falar, e desde a sua ida para Israel, por volta dos anos 1100, ali eu fui estudar sobre a vida deles. E até a ordem ser desfeita em 1314. E, inclusive, o mito da Sexta-feira 13 é porque o Jackson de Molay, da cidade de Molay, ele morreu na Sexta-feira 13. Se os irmãos não sabem, por isso que há o mito da Sexta-feira 13. E o número 13, que aqui nos elevador da América não tem, nos andar 13. Então, Eu nunca após a vi morte isso, de não. Jackson Tem de Molay, elevador aqui que não tem número 13. tem um monte. Aqui na região de Boston, por exemplo, tem bastante. Eu nunca vi. Eu vi que Coreia, eu não lembro qual país oriental não tem número baixo, 5, 4, alguma coisa assim, porque traz mau agouro. Acho que a pronúncia é similar à morte, alguma coisa, eles Não, pulam. aqui tem bastante que não tem número 13. Aqui em Nunca Nova vi. York, como Nova York foi uma das capitais formada por maçom, tem bastante lá. Eles acreditam, melhor, quando Jacques de Molay morreu, alguns cavaleiros templários fugiram para a Suíça e lá fundaram a maçonaria templária. Há quem alega que existe duas maçonarias, que uma ela seguiu a linha dos templários, por isso que ela era oculta, porque eles eram perseguidos, e depois de 1900 e alguma coisa que surgiu a maçonaria que é falada hoje. Mas, na verdade, para mim, o cachorro é o mesmo, só mudou a coleira. A maçonaria em si ela não é uma religião. E eu não sei, Marcos, se Marcos. realmente eles adoram ao diabo. Agora, a verdade é, se eles adoram alguma coisa que não é Deus, é o diabo.
Mas uma coisa que eu sei que na maçonaria tem é que para alguém entrar na maçonaria, ele tem que ter uma religião, não importa a religião, ele tem que ter uma religião. E essa religião, ela não pode ser satanista e nem, porque o ateísmo acaba virando religião. Porque eles chamam Deus como o grande arquiteto do universo, que eles vai e criam uma sigla de Gadu. Aí você vê aquelas pessoas que não têm conhecimento do assunto e falam, eles adoram o Gadu. O Gadu. Eles colocam o Gadu como se o Gadu fosse um deus, mas é somente uma sigla. A maçonaria ele tem por objetivo o quê? Pregar a moralidade. Você pode procurar em qualquer. Se você procurar no chat GPT hoje, ele vai trazer muita coisa para você. Pregar a moralidade. Eles pregam um Deus criador de todo o universo. Eles ensinam os membros da ordem, que a maçonaria é uma ordem, a fazer caridade e a ser honesto. Isso aí seria um padrão bom para os homens, somente na igreja. Mas parece que quando as pessoas vão se aprofundando mais na maçonaria, que já chegar a alguns graus a mais, aí parece que o negócio fica meio estranho. Mas não há sacrifício de bode, isso é mentira, isso aí realmente é mentira. O tal do Baphomet, isso mesmo. Ele tem uma cabeça de bode, é um ser híbrido meio estranho, porque ele tem a cabeça de bode, tem seios e tem a genitália masculina. Então é um negócio bem, bem estranho. Indefinido. Deve ser desse povo de hoje, com essas linguagens neutras deles. Então, eles utilizam daquela figura, e aquela figura também tem um simbolismo que eles dizem que nada tem a ver com Satanás e com nada, tá entendendo? Então, a maçonaria, eu acredito que ela é algo diabólico. Ela é algo diabólico. E primeiro porque quando um rapaz me convidou, eu falei que não me interessaria. Ele falou bem, eu peguei e falei, rapaz, nada que é secreto é tão bom. Falei, se as coisas é boa, por que não se espalha para o mundo? Aí ele não soube responder. Eu até acredito que o suposto secreto é para despertar interesse no povo. Porque se você for observar, a maçonaria, eles deixaram rastro para todo lado. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais mesmo, é cheia de marcas de maçonaria, Nova York, e daí por diante. A própria Estátua da Liberdade é um símbolo maçom dado pelos maçons franceses. Que a palavra maçom é uma palavra francesa que tem a ver com construtor, ou pedreiro. Isso é a palavra maçom. Eles têm sim, e não é mais. A maçonaria, por que, que eu acho que ela é algo satânico? A maçonaria é um ecumenismo. Eles querem reunir várias religiões ali. E, na verdade, tem muitas pessoas na maçonaria que falam que tem uma religião que não tem, que boa parte dos que estão lá fala que são católicos, porque eles precisam ter uma religião para estar lá. Então, eu acredito que eles adoram Satanás, mas não diretamente no Satanás, através de alguma outra coisa. Como muitos adoram. Por exemplo, a Igreja Católica adora Satanás através das imagens que alguns são enganados, mas outros estão repletos de conhecimento do que estão fazendo. Então, a maçonaria, como eu estou falando, tem muitas coisas que são histórias que o povo inventa, que o povo não tem conhecimento e fala. Mas o pouco que eu conheço da maçonaria, com quem eu já convivi, e o que eu estudei, não tem nada a ver com o demônio. O demônio em si, que lá tem uma imagem do diabo, que eles levam bode, bebe sangue de bode. A verdade, existe a frase. O outro erro é que existe uma frase na maçonaria de beber sangue de bode, mas é uma frase simbólica. Não é que eles bebem literalmente sangue de bode. A frase tem um sentido simbólico. E não tem a ver, o beber sangue de bode ali tem a ver com a maneira que eles vivem e o que eles passam na vida, e não é que eles bebem literalmente. Então, tem muita coisa que é especulação dentro da maçonaria. Hoje, como eu estou falando, antigamente nós não achávamos nada a respeito da maçonaria. Hoje se acha muito. Hoje a maçonaria está aí com Facebook, com Instagram, com tudo. Eles estão até convidando pessoas para entrar na maçonaria. Eles convidam. Por exemplo, se você abrir lá o Facebook da maçonaria, se você entrar, eles já te enviam uma mensagem te convidando para conhecer a maçonaria.
Então, hoje tem demais isso aí. Agora, a adoração direta ao diabo, eu creio que não existe essa imagem do diabo lá, nas lojas maçônicas, o que eles chamam de loja. Porque a maçonaria ela é baseada no pensamento de que quem deu origem à maçonaria foi Salomão. E claro que não, né? E quem é o arquiteto principal das doutrinas maçônicas, além de Salomão, é Irão, que foi aquela pessoa que construiu o Templo de Salomão. Então, eles têm toda uma história por trás disso que é mentira. Que é claro, eles falaram que eles conspiraram contra ele, matou ele, e a Bíblia nada fala disso. Ele era filho de uma viúva, e se os irmãos observar, toda loja maçom tem aquelas duas colunas na frente, e elas trazem realmente o nome das colunas do Templo de Salomão, que é Boaz e Jaquim. Ela traz esses. Todas as lojas maçom trazem isso. Mas ela contribui, eu acredito que a maçonaria contribui para espalhar o que é satânico, principalmente uma plataforma para convencer a respeito do anticristo, porque se ela trabalha dentro do ecumenismo, é uma plataforma para a apresentação do anticristo. Agora, todo esse contexto que o povo cria em volta da maçonaria, boa parte é só ficção, mentira, não é. Mas que e a maçonaria nem é uma religião. Se você falar com algum maçom que a sua religião, ele vai rir de você. A maçonaria, ela é uma organização, não é secreta mais, é como se fosse um clube de homens que fala de negócios. Seria como se fosse isso, baseado na questão religiosa. Então, irmãos, a classificação da organização satânica. O pastor vai mostrar que nós temos uma lista exata da hierarquia das trevas, baseada em Efésios 6:12. Ele vai falar dos principados, ele fala que eles têm domínio sobre reinos e nações. Baseada em Daniel 13, nós vemos que esses principados, esses poderes, eles agitavam as nações. Inclusive, Daniel 7 fala isso, que os 4 ventos do céu agitava o grande mar. Grande mar ali fala os povos, e os bons intérpretes da Bíblia entendem que os 4 ventos do céu está relacionado aos 4 pontos cardeais, onde demônios estavam agitando a humanidade através desses reinos que surgiriam, simbolizados por aqueles 4 animais. Então, o pastor mostra aqui que os principados são esses, são domínios que influenciam as nações. Tem as potestades, ele fala que está ligado diretamente a autoridades terrenas e espirituais que se opõem ao reino de Cristo. Possivelmente, nós estamos falando aqui, somente no contexto neotestamentário, do Império Romano, que dominava aqui, às vezes, com o passar do tempo, somente no período de Paulo, passou a perseguir os cristãos, e impondo as suas leis que trouxe prejuízo ao pensamento cristão daquela época. É o que nós vemos hoje. Essas potestades que governam países como aqui, Brasil, países como Cuba, Venezuela e outros que têm o interesse de prejudicar cristão. Aí você vai dizer, mas o Brasil e aqui não prejudica cristão, nós não temos liberdade. Aqui nós não podemos falar de Jesus em qualquer lugar, os seus filhos não podem falar na escola ou fazer oração na escola, porque foi tirado isso aqui das escolas há muitos anos atrás. Os seus filhos não podem falar de Cristo com liberdade na escola. Então, nós estamos vivendo em uma nação que a liberdade não é verdadeira. É mentira. Nós podemos fazer os nossos cultos dentro das nossas igrejas. Vemos as plataformas digitais que, dependendo da palavra que você fala, eles derrubam o seu vídeo, derrubam a sua gravação. Dependendo do que você fala, eles cortam na hora. Então, nós vemos que eles estão controlando tudo. E tudo através de quê? Do governo. Eles querem ditar o que nós podemos falar, o que nós podemos ensinar. Dentro da Bíblia, nós temos que ensinar a verdade. Então, a verdade engloba em ir contra alguns tipos de questões que o governo coloca que fogem das questões morais e que nós não podemos concordar. E isso pode ocasionar em quê? Em fechamento de igreja, em prisão de um verdadeiro pastor e até mesmo a morte, dependendo do país. Então, tudo isso são esses poderes das trevas que, através da vida desses homens e dessas mulheres que governam os países, traz prejuízo para o reino de Cristo. Ele mostra os dominadores das trevas,
Ele fala que pode estar em estados e municípios, e ele fala das hostes espirituais. Aqui o pastor fala de demônios que incorporam pessoas. Nós temos que ter em mente o seguinte: eu concordo com tudo isso que está aqui, porque está na Bíblia. O único lugar que o pastor não mostrou o versículo foi esse dos principados das trevas. A Bíblia fala que o próprio Jesus falou que os demônios trabalham de forma organizada, porque eles não são onipresentes, não são oniscientes, então eles têm que trabalhar de forma organizada. E eu creio, como o pastor mostra aqui, que há sim esses maiorais em estados, em países, em ruas e tudo. Eu só não acredito nesse mapeamento espiritual. Você tem que ficar mapeando onde é que tem demônio. Que eu tenho um demônio ali na esquina e outro não sei onde, não. Eu acredito que os demônios governam. Eles vão em ruas e tudo onde eles destroem a vida de pessoas. Isso aí eu acredito. E eles trabalham unido, porque como eles não têm condição de saber tudo, eles precisam de trabalhar e ver o que está acontecendo. E então esses poderes das trevas, sim, trabalham em estados, em nações, em ruas, em bairros, em municípios e principalmente na vida das pessoas que tomam conta desses lugares, para poder buscar uma maneira de atrapalhar o reino de Deus. E o pastor coloca aqui desses outros que ficam nos becos e valados aí, que são os mais chulezentos, que incorporam pessoas para poder atrapalhar mais a vida deles ainda. E que, na autoridade do nome de Jesus, eles são expulsos. Os anjos caíram, irmãos, e demônios. Essa parte aqui é a parte que o pastor vai mostrar a suposta diferença que existe alguns teólogos que colocam entre anjos e demônios. Ele vai mostrar aqui que esse é um assunto que tem se tornado cada dia mais controverso, ou seja, há muitas pessoas, bons teólogos, que defendem essa teoria, que os demônios é uma coisa, que anjos são outras coisas. E ele vai mostrar isso porque, pela linha tradicional de pensamento, anjos caídos e demônios são a mesma coisa. Isso é defendido na Presbiteriana, na Batista, na Assembleia de Deus, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Igreja de Deus de Amor, na Igreja de Brasil para Cristo, Casa de Oração e daí por diante. Há poucas igrejas, às vezes de linha batista ou de linha neopentecostal, de alguns pastores que supostamente fez um doutorado não sei onde, e voltaram com esse pensamento de demonologia e, ao basear na etimologia da palavra extraída do grego, eles tiraram as suas conclusões. Bom, primeira coisa, uma coisa que eu aprendi com um pastor chamado Roberto Cruvinel. Ele é um pastor do Brasil para Cristo. Ele é um cara, para mim, no Brasil, acho que ele é um dos melhores períodos em grego que existe. E uma coisa que ele falou muito interessante é que não basta você saber a palavra grega. Você tem que saber o que ela significa e, principalmente, o contexto que ela está para interpretar. Se nós lemos uma palavra no grego e não observarmos realmente qual o pensamento do escritor, nós vamos ficar perdidos com aquilo que o escritor quis passar. Então, por essa razão, surgem muitas doutrinas erradas, porque as pessoas buscam primeiramente na etimologia da palavra o significado para fazer a interpretação. Nós temos que olhar primeiro o contexto e, claro, observar a língua original da palavra para poder fazer a nossa exegese. De forma alguma podemos fazer exegese de traduções ou simplesmente de etimologia de palavra. Aí o pastor mostra que atualmente se contesta essa ideia, a ideia de que os anjos e demônios é uma coisa só. Então ele está mostrando que existe uma linha de teólogos que eles acreditam diferente. E fala, os teólogos modernos creem que os anjos caídos não são os demônios. Então, por essa causa, eles, alegando o versículo de Judas, eles falam que porque existem alguns anjos que estão em cadeias. Se existem alguns anjos que estão em cadeias, eles chegam a alegar que os anjos caídos não são os mesmos demônios. E nós temos pastores, meu irmão, pastores gente boa, pastores conceituados que alegam esse respeito. Baseado em Judas, versículo 6, diz assim:
Quanto aos anjos que não conservaram sua posição ou guardaram o seu estado original, tem alguma tradução que fala isso, a Bíblia é corrigida, mas abandonaram sua própria morada, ele o tem guardado em trevas, preso em correntes eternas para o juízo do grande dia. Baseado nesse versículo, a linha de pensamento que acredita que existe um grupo de demônios ou de anjos que caíram, que esses anjos que caíram, eles perderam o direito de liberdade e estão presos, acorrentados em algum lugar. Baseado em 2 Pedro 4, 2 e 4, vai falar que eles estão no Tártaro. Na outra página vai até falar a respeito disso. Estão no Tártaro. Depois eu vou explicar a respeito disso aí. Ele vai falar que isso significa que alguns anjos não estão mais em liberdade, mas foram aprisionados. Mas a pergunta é, por que foram aprisionados? Aí o pastor vai alegar o seguinte, que existem duas linhas de pensamento a respeito do assunto. E a primeira é que esses anjos estão aprisionados foram aqueles anjos que desejaram as mulheres, como eu falei na nossa primeira aula, de Gênesis capítulo 6. Eles desejaram as mulheres, desceram e coabitaram com elas e tiveram filhos com elas. E, como eu falei para os irmãos, de acordo com o livro de Enoque, esses anjos ensinaram muitas coisas para a humanidade, as mulheres a maquiar, os homens a fazer bruxaria e a dominar o ferro, e daí por diante. Em Gênesis 6, eu já disse para o irmão, eu defendo a teoria de que lá são os filhos de Deus, a descendência de Caim, a descendência de Sete, as filhas dos homens, a descendência de Caim. E que o pecado, além da mistura do sincretismo, houve também a questão da poligamia. Se os irmãos observarem o texto, vai falar que eles tomaram para si mulheres e não mulher. Então, o pecado deles foi a mistura, o sincretismo, e também a poligamia. Mas, de acordo com o pensamento desses que defendem que os anjos e demônios são diferentes, alega que esses anjos são os que estão presos, são os anjos que de uma segunda leva, conforme até o Dr. Russell Shedd defende, e homem como César Cavalcante defende, eles desceram e tiveram relações sexuais com as mulheres, por isso Deus os prendeu em cadeias. A outra ideia, o pastor defende, que é uma ideia assim, se esses anjos realmente estão presos, ele é mais favorável, mas não faz muito sentido também. Que diz o pastor que é o melhor escritor, que esses anjos que estão presos poderiam ser os anjos que foram presos por Miguel, quando ele batalhou no capítulo 10 com o príncipe da Pérsia, e ao derrotá-lo levou o preso. Parece viável. Mas aí nós entramos em uma contradição. O diabo está preso hoje? O diabo está preso? Os irmãos concordam, não? Mas no capítulo 12 Tá não. fala que Miguel lutou com o diabo. E por que ele não está preso? Os irmãos estão entendendo? A complicação. Que, inclusive, nós falamos no início que, segundo o que se defende, que o diabo é a personagem do capítulo 14 do livro de Isaías, do capítulo 28 de Ezequiel, quem o lançou, o precipitou para baixo foi Miguel. Então, por que ele não está nessas mesmas cadeias? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o pensamento do escritor é bacana, mas quando você entra pelos contextos bíblicos, você vai ver que vai entrar em contradição com o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que também o Miguel lutou com o diabo, e diz a Bíblia que ele derrotou o dragão e os seus anjos. É só os irmãos abrirem, que inclusive o pastor cita esse versículo. Então, de acordo com o pensamento do escritor, esses anjos que estão presos pode ser defendido por alguns que eu reprovo, o fato dos anjos ter coabitado com mulher, ou esses que foram derrotados por Miguel e como se fosse acorrentados e levados, mesmo naquele cortejo de Roma, que quando eles conquistavam os derrotados, eles acorrentavam eles e eles iam em fileira. É como se fosse nesse mesmo sentido. Então, eu falar que os anjos são uma classe de seres caídos que a Bíblia menciona com frequência. Apesar de serem seres espirituais, parecem ser uma ordem distinta dos anjos caídos. O pastor diz que parece, não está dizendo que é.
Os anjos caídos aparentemente possuem algum tipo de corpo espiritual e não precisa necessariamente de incorporar em ninguém. É importante, então, fazer um contraste entre anjos caídos e demônios. Porque, de acordo com o que nós entendemos pela Bíblia, a Bíblia fala mais dos anjos, dando essa capacidade de entendermos que tem corpo, e os demônios não. E o pastor vai até citar um versículo que eu já falei, que eles andam por lugares áridos, buscando uma casa para que eles possam habitar. Aí o pastor vai alegar que esse tipo de pensamento, que defende que são diferentes, é por essa razão. Porque os demônios precisam de um corpo para ele. É como se eles fossem um parasita. Só que, como eu disse para os irmãos, esse pensamento vai andar de mão dada com o espiritismo. Eu já vi uma palestra uma vez de uma mulher que ela é psicóloga, ela é formada em outras coisas, e ela, inclusive, chama os demônios, que eles não acreditam em ser demônios, eles falam de espíritos não encarnados, que dá o sentido que está dando aqui para a palavra, e esses espíritos não encarnados, eles são como parasitas, eles precisam de sugar. Então ele entra na vida de alguém e eles ainda falam que eles não são mal não, é a necessidade, porque eles não querem encarnar, mas eles precisam do corpo de alguém, como, vou colocar na linguagem dos pentecostais, como cavalo, para que ele possa estar sugando as coisas, bebendo, prostituindo, fumando e coisas semelhantes. Então, se nós concordamos aqui, irmão, nós concordamos com o pensamento espírita. E não é porque é o pensamento espírita, que às vezes o pensamento espírita podia ter alguma coisa boa, mas biblicamente, teologicamente errado. Agora também, o pastor não colocou aqui, mas eu quero dar uma interpretação para os irmãos desse versículo. Quando a Bíblia fala assim, que quanto aos anjos que não conservaram o seu domicílio, a Bíblia corrigida traz melhor, e eles abandonaram, e eles foram reservados em cadeias eternas para trevas até os dias do juízo. Esse versículo também pode ser interpretado que essas cadeias eternas não é um local, e sim a maneira o que eles viraram. Os irmãos estão compreendendo? Que eles se transformaram em trevas e estão condenados, como eu falei no início, eternamente. Então, por isso eles estão em cadeias. Esse é uma das interpretações do versículo. E você sincero para o irmão que, de forma exegética, o versículo dá mais base para isso. Aí alguém poderia citar Pedro 2,4, que vai falar que eles estavam presos no Tártaro, que a palavra lá grega não é Guiena e nem Hades, a palavra é Tártaro. Na verdade, é Tartaróis, não Tártaros. Porque Tártaros é uma coisa e Tartarós é outra coisa. Por isso que eu digo que a palavra Tartarós pode significar também o estado e não o local. Por isso que, como eu disse, irmão, não basta apenas sabermos o versículo grego, mas temos que saber qual o contexto que ele está e em que ele está falando. Então, o Judas 6 pode estar também significando isso, que eles estão guardados em cadeias eternas e em trevas porque eles se tornaram isso, não um local, mas o que eles viraram. Os irmãos estão compreendendo? O pensamento assembleiano é que é o local, eles estão presos em cadeias eternas, ou seja, em um local espiritual que nós não sabemos onde é. Aí eles exageram um pouco, que eles falam que, talvez vocês já ouviram, que esses demônios estão presos lá. Alguém já perguntaram na escola bíblica, por que eles estão presos lá? Aí a pessoa, em vez de falar que não sabia, porque eu não sei, digamos que esses demônios realmente estão presos em um local, e se você me perguntar por que eles estão lá, eu vou te falar que eu não sei, porque eu realmente não sei. Aí ele diz que é porque eles são piores. Agora vamos lá. Uma pergunta de primário. Essa pergunta é de primário. Se o diabo é conhecido e defendido por todos os crentes, pentecostais e não pentecostais, como o líder dos demônios, certo? Seja dos anjos caídos, demônios. Até os demônios, se vão supor que os demônios e anjos não são os mesmos seres. Todos eles submetem às ordens de Satanás. Esses demônios caíram com Satanás. Como eles são piores? E eles ainda cederam a persuasão de Satanás. Os irmãos estão compreendendo que, às vezes, nós falamos coisa que se torna bonito para os nossos ouvintes, mas, no fim das contas, não tem lógica, é incoerente. Então, se literalmente esses demônios estão presos lá, nós não sabemos por quê. Então,
Nós não podemos responder que é porque eles são os piores, porque então o diabo tinha que estar preso também, porque para mim ele é o pior de todos. Se ele se tornou o chefe sempre é o pior. A menos que nós estamos pensando que ele é o chefe, ele não é. Nós estamos entendendo? Então, acaba ficando um negócio sem nexo. Aí, na outra página, o pastor fala que os demônios não possuem um corpo próprio, por isso precisam do corpo humano para descansar. Conforme Lucas, o pastor vai citar esse versículo, eu falei que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. O versículo, se formos defender na teoria que os demônios têm corpo e ele precisa, o versículo faz jus. Porém, no contexto do versículo, nós vamos entender que está falando de um demônio que saiu do corpo de alguém, e essa pessoa não buscou reconciliar com Cristo, ele ficou, como diz, sem Deus na vida, e o demônio acabou voltando para ele. Agora, se os demônios eles precisam para mim, os demônios eles precisam de um local para escravizar pessoas. Que, como já disse para os irmãos, os demônios, se essa é a questão, eles poderiam estar habitando os animais, é corpo também. Então, eles estariam tranquilos, não? Habitando os animais. Não sabemos se ele ia matar todos como matou aqueles porcos, mas poderia estar habitando os animais. E todos os porcos, tem muitos porcos no mundo, se fosse só, eu tivesse concentração no corpo de porco, tem muito porco. Então, eu não acredito que é simplesmente por isso. Eu creio que os demônios entram aonde há espaço para ele entrar. Nem todas as pessoas que não são crentes há espaço na vida dele para o demônio possuí-lo. Porque tem pessoas que é possessa e tem pessoas que é oprimida. Isso tudo é algo diferente. Então, esse tipo de coisa aqui são especulações. Ele vai falar, já os anjos caídos habitam em regiões celestiais. Então, de acordo com essa linha de pensamento, ele faz essa diferença pelo espaço de lugar que ele está realmente fazendo espaço, que esses demônios eles vivem aqui na Terra, e os anjos caídos no espaço celestial. Outra coisa que ele fala, como eu já falei, que os demônios eles andam em lugares áridos, ou seja, seu habitat, ele vai mostrar que o habitat é na Terra. Fala, no entanto, existe um fator que pesa contra essa teoria. Se os demônios não são anjos caídos, então de onde ele originou? E a resposta que vai mostrar aqui é que não tem. que realmente nós não sabemos. Se fosse esse caso diferenciar, não existiria uma resposta para saber de onde vieram os demônios. Mas eu repito aos irmãos, o pensamento dos demônios serem diferentes dos anjos caídos dá o sentido de desencarnados. E os desencarnados é assim apresentado pelos espíritas, necessidade essa que esses desencarnados, que são espíritos de seres humanos, que não encarnaram mais, precisa de um corpo. Então, é uma linha um pouco complicada de ser defendida, mas existem pastores que defendem essa ideia. Eu, particularmente, defendo a ideia que os demônios são anjos caídos que acompanharam o diabo na sua rebelião e queda. Para mim, isso sim são os anjos, os demônios, ou melhor dizendo. E a localidade não importa, o negócio é que os anjos não estão limitados a tempo e espaço. Eles se locomovem da mesma forma que os anjos se locomovem, eles se locomovem, e a tendência do inimigo é destruir o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Seja ele crente ou não crente, a tendência é escravizar o ser humano. Bom, nós vamos ficar por aqui e continuamos na próxima aula o nosso assunto. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Sim. A pergunta na página anterior aí, como que o senhor defende a posição, né, que o senhor tinha falado aí, que não foram os anjos que tiveram relação com as mulheres. Eu sei que não tem, mas eu quero saber a sua posição. A minha posição é que os filhos de Deus eles são os descendentes de Sete. Uhum. E as filhas dos homens as descendentes de Caim. E que a punição de Deus veio sobre eles, primeiro, pela a mistura, esse casamento misto, e
pelo o fato da poligamia. Se você observar o texto, vai que eles tomaram para si, cada um tomou mulheres. Não fala que eles tomaram uma mulher, mas tomaram mulheres. E o texto, quando nós observamos, a punição sempre é sobre o homem e nunca sobre anjos. Quer ver? Gênesis 6. Vai falar assim, ó. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do homem, meu espírito não serve para sempre nele. Portanto, os seus anos serão 120. E naquele dia também havia os nefilins na terra, e os filhos de Deus e os filhos dos homens deram filhos, e esses gigantes foram heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou a perversidade do homem, e havia nascido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu de haver feito o homem. Não tem anjo. Então não tem. Os anjos, sendo poderosos, vêm, pega as mulheres para eles e é o povo que paga. E eles mesmo não acontece nada. Ou então acontece igual aquele filme de Noé com o Kurt Russell, que é aquele filme ruim demais, que os anjos viraram gigantes de pedra na terra, foram punidos com isso. Tá entendendo? Então, aqui, sim, eu defendo a teoria de ser os filhos de Deus aqui, conforme fala o versículo 1. Nós temos que pegar o contexto do capítulo 4. A seguir, vamos ver que no capítulo 4 a descendência de Caim começa a se proliferar, a descendência de Adão através de Sete também. O capítulo 5 traz uma genealogia de Adão através de Sete, dos homens que marcaram a história. E no capítulo 6, parece que a Terra já havia muita gente. E nesse período a humanidade começa a se mesclar. E por alguma razão nós não sabemos, que o Moisés escreve que as mulheres eram bonitas, aqui o escritor trouxe atraente, e despertou alguma coisa, não sei, a forma de vestir, de se maquiar, alguma coisa assim, despertou interesse nesses homens que eram padrão de santidade, que cultuavam a Deus, e por alguma razão eles entraram numa mistura de raça e perderam aquilo que era espiritual. Foi como eu falei na aula passada, a menção a gigantes aqui, mesmo se for homens de grande estatura, tem a ver em contraste com os homens de Deus do capítulo 5. Quando Moisés fala que havia gigantes na terra, seja eles homens poderosos ou homens de grande estatura, é para mostrar que o povo que servia a Deus no capítulo 5, eles voltaram a sua atenção para essas pessoas que destacavam, seja no tamanho ou no seu poder como poderosos. E eles passaram a ser o herói do povo, já não eram mais os homens de Deus. Então, o pecado proliferou. O versículo 3 vai falar o quê? Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do homem, o meu espírito não permanecerá para sempre nele. E Deus ainda deu a oportunidade, até de 120 anos, mas parece que foi antes, porque logo após, nós não sabemos se daqui até a ordem para Noé passou 20 anos, mas logo após há uma ordem para a construção da arca, e a arca durou, parece que 100 anos, e foi o período que eles tiveram, e não vou dizer que parece, o texto declara, ninguém se arrependeu. Só entrou Noé e sua família na arca, filhos, Judas, e esposa. Judas fala, né, que Noé era pregador da justiça, né? Isso é Pedro Judas fala, ou 2 Pedro que fala. Pedro, isso, ele era E, pregoeiro da justiça. também, se nós vamos ver, vamos entrar em contradição com o que diz Jesus, né? Jesus, no capítulo Mateus, capítulo 22, versículo 30, fala que porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Significa que lá ninguém vai ter o sexo, né? Ninguém vai ter o. Eu Vai ter defendo essa ideia, os anjos não tem sexo, né? mas, por exemplo, o César Cavalcante, mas o Russell Shedd, se você falar isso para ele, ele vai te dizer o seguinte: Jesus não falou isso, como realmente não está na Bíblia. Uhum. Jesus disse que nós seremos como os anjos. Eu, particularmente, defendo que seremos assexuados. Mas ele fala assim que nós seremos como os anjos, aí ele volta para o versículo em cima e fala:
porque os anjos não casam e não dão em casamento, mas ter relação sexual eles podem ter. Isso é que o César Cavalcante defende. Você pode procurar no YouTube. Que ele vai falar assim: não, eles não casam, mas relação pode ter. Isso é Ó, mais promíscuo do que nós podemos imaginar, então. Que nem meu casar é Deus. esquerda. Não, não vou Eu não casar, tinha mas visto, eu não tinha visto isso ainda não, eu não tinha visto não, é porque eles defendem assim. entra em contradição com o Novo Testamento, não? Isso. Uhum. Porque, outra, o que impediria desses anjos caídos fazer o mesmo até hoje? Tá Nada, entendendo? Porque eles já nada, são sim. caídos. Eles não já são caídos? Uhum. O que impediria? Então, Não é como eu impediria falo, nada, né? é quase igual matemática. A pessoa tem que somar e achar o denominador comum, achar a coisa certa. Nós não pode, ali eram demônios, eles foram presos. Aí, se você falar, vai dar a resposta mais ruim, falar assim: mas os demônios que estão hoje ficaram espertos, eles sabem que se eles coabitar com as mulheres, ele vai ser preso. Isso aí não é resposta. Estou entendendo? Então, Não tem resposta bíblica, né? não tem resposta. Então, ali não tem a ver com anjos. Eu não acredito que anjos. Porque se aconteceu naquela época, deveria acontecer hoje. E existem pastores batistas, como eu falei, que além do pastor da quadrangular que eu vi, eles defendem até hoje que o diabo mesmo, teve relação sexual com Eva primeiro do que Adão. Adão, um pastor até alega de uma forma mais esdrúxula, ele fala assim que o Adão era chifrudo. Ele fala dessa forma. E outra, paz, meus irmãos, ele disse que Caim, como a Bíblia fala que ele era do maligno, no sentido de ações, ele fala que eles eram irmãos gêmeos, Caim e Abel, e que Caim era filho do diabo, literalmente, o Caim foi gerado pelo diabo, e Adão, depois, ele também possuiu Eva e copulou também o sêmen dele. Então, os gêmeos ali eram gêmeos de pais diferentes. Meu Deus do céu. E ele falou que a ciência prova que isso acontece. Eu não sei se prova, eu acho que não. O fato de ser gêmeos, até o grande João Calvino dizia que eram gêmeos, mas do mesmo pai, de Adão. Então, mas você pode procurar aí, você vai encontrar vários pastores falando que um é filho literalmente do diabo. Mas sabe o que? Só para nós terminarmos. O povo gosta dessas coisas místicas. O povo gosta disso. Há muita gente na igreja que ama esse tipo de coisa mística. Você fala dessas coisas para eles que é novidade. O mundo hispano, as igrejas hispanas do povo pentecostal, eles amam isso. Eles pregam como verdade a doutrina de Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. Eles amam essas coisas. Eles são mais místicos do que o cabalismo. Eles adoram esse tipo de coisa. E no meio do povo pentecostal, sem conhecimento bíblico também. É claro que para nós que estudamos teologia, é bom você entender sobre todos esses tipos de teoria e ficar com o que a Bíblia apresenta. Eu sempre, irmãos, gosto de agir. Eu sei que a Bíblia é espiritual, mas eu sempre falo com a minha esposa que Deus ele trabalha dentro daquilo que é compatível e normal a nós. Irmãos, estão compreendendo? Vou dar só um exemplo para os irmãos entenderem. Deus ele não precisava de nada para abrir o mar vermelho. Os irmãos concordam que Deus podia fazer assim e o mar abrir? Os irmãos concordam? Mas o que a Bíblia fala que Deus fez? Mandou um vento oriental e abriu o mar. Depois mandou um vento ocidental e fechar o mar. Um para abrir e outro voltando fechando. Deus não precisava disso, o mar é dele, ele podia fazer assim, o mar abrir. Jesus não mandou o mar parar e o mar não parou? Os irmãos estão compreendendo? Então Deus trabalha de acordo. Se você for olhar quando as codornizes, diz a Bíblia que Deus mandou um vento que desviou o curso das codornizes e elas pararam sobre o arraial do povo de Israel. Deus poderia ter falado com as codornizes: vai lá que o meu povo vão comer vocês todo mundo vai ser comido. Vai lá. Elas iriam, porque obedece à voz divina. Mas Deus trabalha na lógica. Aquilo que é registrado, nós vemos que o sobrenatural de Deus tem a ver com a lógica para que o ser humano entendesse isso. Mas as pessoas gostam dessas coisas místicas, das coisas que não têm lógica, das coisas que não faz sentido.
É só falar besteira. Você vai lá, pega um texto da Bíblia, extrai você tenta esgotar o máximo do texto para trazer para a igreja. Pouca gente presta atenção. Agora fala besteira lá. Inventa besteira, fala esse tipo de coisa mística aí. Eles gravam tudo, tudo. Parece que a heresia é mais fácil, é mais gostosa para esse povo. Eles amam esse tipo de gente. Povo que não gosta de Bíblia. Nem vamos agradecer ao Senhor. Mais alguma pergunta? Amém. Então vamos agradecer a Deus e logo após os irmãos ficam à vontade para se retirar da sala. Então, nosso irmão João, então, e ora a Deus, irmão João. O irmão fez a última Amém. pergunta. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai amado, por esse dia maravilhoso e por esta classe maravilhosa, Senhor. Ilumine, Senhor, esteja me iluminando, Senhor, dando sabedoria e vigor, Senhor, ao nosso evangelista Kleber, Senhor. Dá a ele, Pai, sabedoria, Senhor, para que todas as classes, ó Pai, nós venhamos aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Pai amado, toma o seu pastor Prestes em Tuas mãos. Pai amado, a família dele, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todos os que estão aqui na classe, Senhor, aqueles também que não puderam participar no dia de hoje, Senhor, toma cada um de nós em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai, fiéis à tua palavra para hoje, Pai, e sempre, Pai. Que nós possamos, ó Pai, guardar a tua palavra no nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, Pai. E que nós venhamos, ó Pai, aprender a tua palavra, Senhor, cada dia mais, para que nós possamos trazer conteúdos bons para a igreja que nós congregamos. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente semana. Amém. Boa noite para vocês. Pai do Senhor. Amém, a paz. Amém. Hum?